Tudo bom? Sou do Rio de Janeiro. Vamos lá, uma longa e breve história, né. Eu sou advogada, Advogada, eh, olha só. já Qual área do já a direito eu atuo com civil. civil? Então, na área civil, consumidor, atuo com, questões de autorização médica para cirurgia, liminares, né, negativas de plano de saúde e tudo mais, enfim. E eu sou advogada, mas eu sou advogada por acaso, porque meu Aham. sonho sempre foi ser médica. Por E quê? todo mundo Cara, porque sempre foi, que é algo que eu tenho, assim, desde criancinha, eu dizia que eu queria ser médica, e aí no ensino médio eu tive um professor que era médico, ele era obstetra, e eu fiquei apaixonada por pela pelas coisas que ele falava, ele contava muito da rotina do dia a dia dele, e eu fiquei super encantada. Eu nunca estudei em colégio público, eu sempre estudei em colégio particular, meus pais sempre fizeram um esforço absurdo para que eu estudasse em bons colégios. Então, assim, eu tive uma base de estudo de ensino muito boa. Uhum. E quando eu fiz vestibular, eu não consegui passar de primeira. Por que que Eu tu acha que não estudei conseguiu? eu estudei de fato em bons colégios, muito bons, aqui da região, só que eu sempre tive uma dificuldade de aprendizagem. Então, mas isso desde muito nova, eu fui para um colégio que era extremamente puxado, e eu não conseguia acompanhar o ritmo do colégio, e eu falo que no colégio tinha um quadro de honra, Uhum. onde os 20 melhores alunos estavam ali naquele quadro, de todas as séries. E eu chamo que o quadro tinha um quadro de desonra, porque ele tinha a classificação de absolutamente todos os alunos. E meu nome era sempre assim, o penúltimo de baixo para cima. Então eu falo que eu era a segunda de baixo para cima, eu estava sempre lá no rebaixamento, entre os piores alunos da turma. E as turmas eram grandes, eram 6 turmas de cada série, né. Então você pensa, entre 300, 400 alunos, eu estava lá embaixo. Então isso traz um sentimento ruim para qualquer pessoa. E Aham. aí eu troquei de colégio, e nesse colégio que eu fui, ele era um pouco mais fraco, e todos os professores me tinham como referência por eu ter vindo do colégio X, que era muito bom. E isso traz um ânimo. Ninguém conhecia aquela Camila que era ruim, que era burra, vamos dizer assim. Ninguém conhecia, todo mundo tinha um crédito por eu ter vindo de um colégio muito bom. E isso foi me dando um incentivo para começar a estudar. Só que a forma de ensino que a gente tem, é o que você explica, ela não é uma forma eficaz. E eu fui entender isso, que essa era a minha dificuldade, quando eu fui, depois que eu terminei a faculdade, e aí quando eu fui prestar a prova da OAB, né, que a gente faz um novo vestibular, e é um Uhum. dos concursos, uma das provas bem difíceis aqui no Brasil, aqui no Rio, né, e que a gente faz, obrigatório para poder advogar. E eu fui entender sobre metodologias de estudo, sobre formas e tal, e o que eu entendi a minha dificuldade. Ok, o meu sonho de ser médica, ele nunca se encerrou, né. Eu fui para o direito, me formei, trabalho, mas, toda vez que eu tenho que botar o pé no hospital, isso acaba sendo com uma certa frequência, me bate aquela coisa assim: "Putz, era para ser eu ali", sabe. Toda vez que eu preciso, toda vez que na minha família a gente tem algum problema de saúde, as pessoas me chamam. "Não, chama a Camila porque ela vai entender, ela vai resolver". E isso me traz aquela coisa de: "Poxa, por que que eu não fiz?". E além disso, assim, em todas as áreas nós temos que estudar, nos aprofundar, né, e na minha não é diferente. Só que toda vez que eu procuro um caminho, um estudo, nada faz sentido, sabe. Eu vou para uma especialização e eu sinto que aquilo ali não faz sentido para mim, aí consequentemente eu não consigo aprender, porque aquilo ali não faz sentido para mim. E aí eu sou casada, né, eu conversando com meu marido esse ano, ele falou: "Caramba, seu sonho não é fazer medicina?". Eu falei: "É". Ele falou: "Então vai, vê o que que precisa, vai". Eu falei: "Não". Eu falei: "Olha só, nessa altura do campeonato eu não consigo, a gente não consegue pagar 14.000 de mensalidade, uma faculdade pública, uma faculdade particular, Mil? 14.000 que tá a faculdade aqui, Quanto que a 14.000. pessoa tem que ganhar por mês? Tem que ganhar uns 50.000, né, para conseguir pagar Uns uma 5 faculdade. ou mais, né, para conseguir bancar ali uma família e a faculdade, né, tem que ganhar muito". Eu falei: "Não tem como". E assim, a minha idade também, eu vou fazer 33 anos, e aí você entra naquela: "Poxa, com 33 eu vou me formar com 40 praticamente", Ah, tá louco. né, A como que média de vai idade dos ser? médicos é 45 anos. A média Não, então, mas a a gente que tem a cabeça crença de que é jovem, é uma crença da sim, sociedade mesmo.
E a gente pensa em sentido de família. Eu hoje não tenho filhos, eu falo: "Nossa, eu vou ter filho com 40 anos e tal", e você fica com esses bloqueios. Uhum. E eu falei: "Bom, vou procurar pessoas que é a mesma idade que eu e que estão fazendo a faculdade", e aí por acaso uma menina que estudou comigo tem 38 anos e está fazendo medicina numa faculdade particular, eu falei: "Hein, me diz aí o que que você fez para entrar?". Ela falou: "Ué, eu fazia fisioterapia e fiz a prova para medicina, e eu pago a mensalidade". Falei: "Você paga 14.000?". Ela falou: "Pago". Eu falei: "Não, para mim não tem como". Aí eu falei para o meu marido, eu Legal. falei: "Olha, eu vou ter que fazer o Enem e não dá para mim. Enem é uma prova muito difícil, não dá para mim". Ele falou: "Camila, você passou na OAB, você passou de primeira, você se dedicou um período relativamente curto e você conseguiu passar". Ele falou: "Por que que você não vai passar no Enem?". Falei: "Olha, porque são matérias que eu não vejo há 15 Mas anos". é ensino médio, né? Não é ensino Aí superior. ele falou isso pra mim, ele falou: "Caramba, é ensino médio, não é ensino superior". E assim, ele falou: "Por que que você não vai conseguir?". Aí ele falou: "Tenta, você não tem nada pra perder, tenta". Eu falei: "Bom, ok". Aí eu conversei com meu irmão, conversei com a minha mãe falou: "Ué, vai, é teu sonho, vai". Conversei com meu irmão, que eu tenho irmão, eu sou a irmã mais velha, né, tenho irmão mais novo, ele tá com 25 anos, agora se formou oficial da Marinha, ele falou assim: "Ué, vai, né, teu sonho, vai atrás do teu sonho". É uma Eu vida falei: só, né, "Então". Camila? Uma vida só. E aí eu comecei a ver alguns vídeos, eu falei: "Ok, eu vou, mas eu não vou entrar num cursinho, tradicional". Por quê? Falei: "Porque um cursinho tradicional, o meu primeiro impasse são as aulas presenciais, eu não queria". Porque, assim, eu trabalho, né, por mais que eu vá reduzir a demanda de trabalho para conseguir estudar, eu não tenho como sair da minha casa, ir para um cursinho longe, cedo, voltar de noite. Assim, eu tenho hoje uma rotina que não me permitiria isso nesse momento. E eu sei que vai me demandar um desgaste muito grande. E aí apareceu você ali como um anúncio. Eu falei: "Bom", eu falei: "Vamos ver aqui". Primeiro eu não dei muita atenção, mas os anúncios eles nos perseguem. Eu falei: "Bom, o algoritmo aqui me pegou, deixa eu ver qual é desse rapaz aqui, né, que ele tá o que ele tá falando faz sentido". E aí estou aqui. Então, hoje a mentalidade, a nossa maturidade, ela é muito importante, né. Eu não tenho a mesma cabeça que eu tinha quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu fiz vestibular. A gente amadurece e tudo faz muito mais sentido do que quando você tem 16, 17 anos de idade. Então, eu com a cabeça que eu tenho hoje, já tendo passado por provas, né, eu entendi que existem métodos de estudo, de aprendizagem. Eu só nunca consegui identificar qual seria o melhor método para mim. Mas quando eu estudei para a OAB, eu fiz um curso com uma professora que ele era muito similar ao que parece que você vai nos ensinar, tá. A metodologia que você passa é muito similar ao que ela me passava e que funcionou para mim, tanto que eu passei na prova, na primeira prova. Então como funcionou a forma, quando eu vi os depoimentos, eu falei assim: "Bom, eu acredito E que tu viu esses qual que era a depoimentos que de". característica dos depoimentos? Tinha uma característica comum. Assim, pra mim a principal Idade. característica Tu é viu? a idade, A idade, a a maioria é mais de 30. não, então, teve uma moça que ela eu não lembro o nome dela, mas ela tem um cabelo curtinho, de óculos, e ela fala que ela acho que era enfermeira, e ela Isso, falou com a enfermeira. mãe dela que ela queria fazer medicina, né, e assim, a mãe dela falou: "Olha, vai ser dona de casa mesmo que tá bom". E meu marido falou pra mim assim: "Olha, se você não quiser advogar porque você não gosta, você pode não parar de trabalhar, e o meu salário a gente consegue sustentar a casa". Eu falei: "Não, eu não quero". Eu falei: "A minha questão não é não querer trabalhar, 38 anos, né? é Tu não". aí tá com 33, ela passou com 38 e hoje ela tá no quarto ano Sim. de medicina com 42. Então, e Ah, a minha questão não era não querer trabalhar, não gostar de trabalhar. A minha questão é justamente, eu não gostar do que eu faço hoje. Hoje eu não sou uma pessoa feliz. E eu vi um vídeo que não foi seu, mas de uma menina que era advogada também, e ela está estudando na Argentina, e ela disse que ela falou para o pai dela o seguinte: "Pai, eu quero fazer medicina porque sempre foi meu sonho". E ele falou para e ela também tem uns 30 anos, e ele falou para ela assim: "Então vai, porque a vida é uma só". E de que adianta você trabalhar a vida inteira para viver uma aposentadoria, louco para se aposentar, ou você tem 30, você vai se formar com 40, se você viver até os 80, você trabalhou 40 anos com aquilo que você gosta. Não foram 40 anos se arrastando para se aposentar.
né? E aquilo ali me marcou muito, porque eu falei: "Eu não quero ficar a vida inteira trabalhando com uma coisa que não me dá prazer, onde toda vez que eu preciso estar num ambiente hospitalar, eu sinto aquela Sim. coisa assim, putz, era para eu estar ali, sabe? Eu sinto isso. E assim, eu tenho meus avós, que eu cuido deles, e a gente está no médico com uma certa frequência, Uhum. idosos, né? Eu falo assim, caramba, não era, era para eu estar ali. Isso me fez. E os depoimentos, a idade, a questão que você vê as pessoas dizendo assim, o método funciona, é uma questão de virada de chave, de abrir a mente. E eu acho que é exatamente isso que eu preciso. Hoje, eu tenho um quadro muito similar a um quadro de TDAH, Uhum. que eu não sei se é um TDAH ou se é simplesmente porque eu não gosto do que eu estou fazendo, e isso desencadeia ali uma série de coisas. E você vive ali numa procrastinação, porque eu não sinto ânimo para fazer, o que eu preciso fazer em relação ao trabalho, porque eu me vejo perdendo tempo onde eu poderia estar fazendo